Bom dia, minha torcida gloriosa. Um bom dia para você que está chegando aqui agora no nosso canal, nessa segunda-feira maravilhosa. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, corre lá, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, se possível, que ajuda no engajamento dos vídeos. Vamos para mais uma notícia do nosso glorioso no dia de hoje. Espero que vocês gostem. Sem mais delongas, vamos para a notícia e logo logo estamos de volta. Isso, e o Botafogo também muito perto de uma decisão, atrás do seu título inédito da Libertadores. Vamos para o Rio de Janeiro, Pedro Henrique Torre traz as notícias do Fogão. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Edu? Um grande abraço para você, um abraço para o Zupac, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, Botafogo que, enfim, se o Atlético Mineiro colocou um pé e meio, como disse o Zupac aí, na decisão da Libertadores, o Botafogo colocou basicamente quase 2 pés, né? Uma pontinha fora ainda, que a gente não deixa porque ainda não está praticamente confirmado, mas 5-0 no jogo de ida é muito difícil, seria uma catástrofe de proporções enormes se ficasse fora. Então tá bem mais tranquilo para essa partida a equipe do Arthur Jorge, com um jogo de quarta-feira no Campeão del Siglo contra o Peñarol. Fica bem mais relaxado. Tem o treinamento por hoje, a delegação embarca amanhã à tarde para Montevidéu, onde vai ter esse confronto com o Peñarol para carimbar a sua primeira passagem para uma decisão de Copa Conmebol Libertadores no dia 30 de novembro em Buenos Aires. Então o Botafogo está se preparando, tranquilo. Só que tem uma questão bem importante. 5 jogadores do Botafogo estão pendurados. Aí se algum deles levar o terceiro cartão amarelo, entrar em campo contra o Peñarol e levar o terceiro cartão amarelo, ficam fora de uma provável final, já que o Botafogo está muito bem encaminhado, né? São eles o goleiro John, o zagueiro Barbosa, tem também o volante Gregório e a dupla de atacantes ali, os atacantes badaladíssimos, Luiz Henrique e também o Igor Jesus. Então o Arthur Jorge vai ter que quebrar um pouquinho essa cabeça até quarta-feira. Coloca em risco esses jogadores aí, possibilidade de levar um amarelo, ficar fora de uma decisão, ou retira todos, ou a maioria desses jogadores aí dessa partida contra o Peñarol, já de olho numa final, já que a vantagem é muito grande e o Botafogo tem um elenco muito forte. É isso que vai passar na cabeça do Arthur Jorge até quarta-feira, obviamente, e também deve estar passando na cabeça de muitos e muitos torcedores do Botafogo, Edu. Valeu, Pedro, obrigado. Que semana é essa com semifinais? Um jogo em Montevidéu e 3 aqui em Buenos Aires. Dizer na sexta, correndo o risco de errar, de que eu acreditava mais numa vitória do Botafogo do que numa vitória do Palmeiras. É verdade, E falou isso mesmo. aconteceu por conta da qualidade desse adversário do Palmeiras. O Palmeiras se atrapalhou porque o jogo era difícil. O Palmeiras precisou de 2 pênaltis discutíveis para empatar esse jogo. Então tem muito mérito do Fortaleza também, né? O Fortaleza, apesar da irregularidade e de estar abaixo do que a gente esperava para um time que tem pontos para pensar em E título. chegou a ser líder, né, prof? E tem uma coisa, Prates, em jogo grande assim, o Fortaleza no Brasileiro, jogos pontuais, ele fez a sua parte. Esse time já conseguiu pontos contra Flamengo, no Maracanã, agora contra o próprio Palmeiras. Então não foi novidade o fato do jogo ter sido tão difícil para o Palmeiras, que, como o Prates lembrou aqui na abertura, eu acho que, do ponto de vista real, no jogo, só teve uma chance de ganhar essa partida, quando desperdiça o terceiro gol, né? Sim, com o Estevão. Ali com o Estevão, no lance anterior ao gol de empate do Fortaleza. Era ali, o Palmeiras não ganhou o jogo ali, não ganharia de outra forma. Isso que o Abel falou sobre criar mais oportunidades. Quando o teu adversário é Fortaleza, a coisa não funciona tanto assim. Fortaleza é um time que não se incomoda em ficar menos com a bola e quando tem a bola acaba fazendo o seu serviço com figuras épicas. Não é qualquer time que faz gols com Moisés e Hércules. Que maravilha isso daí, prof. Cada nome, hein? Professor gosta. Ele gosta, eu gosto disso aí. Um bíblico e um mitológico. Vamos dar uma olhadinha nos próximos jogos de Botafogo e Palmeiras, para a gente continuar a nossa análise. Lembrando que o Fortaleza, nesse momento, está a 7 pontos do Botafogo e o Flamengo está a 10 pontos. Então, matematicamente, eles têm chance, obviamente. Próximos jogos de Botafogo e Palmeiras. Peñarol pela Libertadores, obviamente não conta para o Brasileirão, mas ele vai ter que se desgastar, vai ter que jogar esse jogo.
Se desgasta pouco, né? Depois do 5-0. Vasco em casa, clássico. Cuiabá em casa, 2 jogos seguidos em casa pelo Brasileirão, Botafogo. Aí pega o Atlético Mineiro fora, tem que ver que galo será esse, porque o Galo ainda envolvido não só na Libertadores como na Copa do Brasil. Vitória em casa e a final da Libertadores lá na Argentina. A não ser que o Peñarol faça um milagre e elimine o Botafogo, que ninguém acredita. Aquele Atlético que está lá em cima é pelo brasileiro, tá, gente? É brasileiro. E é depois da Copa do Brasil. A Copa do Brasil já vai estar encerrada ali. Pode ter Galo, Vitória e Galo. E o Palmeiras pega um clássico. O Botafogo tem um clássico com o Vasco, na mesma rodada, que é a próxima, o Palmeiras tem um clássico com o Corinthians. Depois o Palmeiras pega o Grêmio em casa, o Bahia fora, o Atlético Goianiense fora, o Botafogo em casa. Sequência dos dois. Duelo entre eles é o que está escrito ali embaixo, né? Pode ser antecipado ou adiado por conta da final da Libertadores, que o Botafogo, obviamente, vai chegar. Deve ter que... Amigo Eugênio Leal, você viu a sequência ali. Matematicamente, ainda antes da gente focar em Palmeiras e Botafogo, ainda existe a chance matemática, tanto para Fortaleza quanto para Flamengo. Mas você acredita que ainda isso pode acontecer? Uma surpresa de não termos nem Palmeiras nem Botafogo levantando a taça? Pode acontecer, pode, mas a probabilidade ficou menor, porque o Botafogo consegue passar esse momento. Vamos ver agora a próxima rodada, mas é um momento daquela chamada zona de influência que ele tem que dividir um pouco as atenções entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. É verdade que ele perdeu um ponto para o Criciúma na semana passada, perdeu 2 pontos, melhor dizendo, empatou, perdeu 2 pontos para o Criciúma. Mas nesse jogo agora, que era um jogo fora de casa, no meio dos 2 jogos com o Peñarol, era um jogo em que ele poderia também perder 2 pontos. Se ele perde mais 2 pontos, aí embola muita coisa. Só que ele venceu. Foi com dificuldade ali, foi com um gol no final, mas foi melhor durante o jogo, mereceu vencer o jogo do Bragantino fora. Tem agora mais um jogo de Libertadores, embora um jogo em que ele encaminhou a classificação, está praticamente classificado já, só confirmar. Isso tira um pouco do peso do próximo jogo dele no Campeonato Brasileiro. A partir daí, a única questão é, daqui a algumas semanas, o jogo final da Libertadores, que cai na mesma semana do jogo com o Palmeiras. A gente viu ali que pode até mudar de data, vamos ver como é que vai ser isso. Mas aí você vai ter 2 decisões e aí, dependendo de como tiver o Campeonato Brasileiro até lá, pode ser a decisão do campeonato, Botafogo e Palmeiras. Não creio que os 2 caiam bruscamente de rendimento nesse intervalo e esse jogo pode ser a grande decisão. Então, para Flamengo, para Fortaleza, ficou mais difícil. Ficou bem mais difícil agora, porque o Botafogo consegue mostrar, numa reta final de campeonato, fôlego para buscar pontos difíceis, buscar resultados complicados. Mas vamos ver como é que vai ser esse período daqui até o encontro Botafogo e Palmeiras. Para ter chance de Fortaleza ou Flamengo, precisa a junção de 2 fatores. Aliás, mais de 2 fatores, já que Botafogo e Palmeiras precisariam cair muito de produção juntos e Fortaleza ou Flamengo subirem também muito de produção no sentido de não perderem mais pontos, terem uma grande arrancada. É só isso que faz um deles aproximar. E o Botafogo não está dando pinta nenhuma de que vai ter uma queda de produção como a do ano passado. O Palmeiras a gente conhece pela regularidade. E do outro lado, o Flamengo, para ter essa grande arrancada, vai passar por compromissos muito difíceis, a começar do próximo, que é o Inter, um time que tem todo o interesse de dar o pulo do gato em cima do próprio Flamengo. Exato. O Fortaleza não rende fora de casa tudo aquilo que rende em casa, é o melhor mandante. Então, nada aponta para uma arrancada de Flamengo e Fortaleza e uma queda abrupta de Botafogo e Palmeiras. Não é de Botafogo ou Palmeiras. Tem que os 2 caírem muito. Se quiserem, pode colocar de novo aí a sequência dos 2. Essa sequência é bom lembrar. É a sequência até chegar à 36ª rodada, que é o confronto Palmeiras e Botafogo. Você consegue imaginar aí, professor? O Botafogo distancia, ou chegam pau a pau, ou o Palmeiras passa? Eu acho que continuam chegando pau a pau. Acho que a gente vai ter essa realidade de diferença de 3 pontos, tem uma diferença questão para aí 1 nisso. ponto, depende
da rodada. Eu acho que o fundamental é... Veja o número de linhas que você tem na coluna do Botafogo e o número de linhas que você tem na coluna do Palmeiras. São 7 contra 5 e esses dois jogos pedem muita intensidade do O Botafogo. Botafogo tem um olha, adversário interessante. Eu acho que a sequência do Palmeiras, se você pensar só nos jogos do Brasileiro, É difícil. ela é mais difícil. Tirando o Atlético Goianiense. Ele tem Corinthians, tem Grêmio e tem Bahia. Eu nem estou entrando na questão dentro ou fora de casa, Sim, sim. que às vezes influencia, óbvio, mas Corinthians, Grêmio e Bahia. É mais difícil do que a sequência do Botafogo. Concorda ou não? O Concorda? Palmeiras é um time que nessas 2 últimas rodadas levou muitos gols. O que não é normal, o que não é corriqueiro no Palmeiras, especialmente nesse período, sempre, né? Mas especialmente nesse período do Abel Ferreira. Levou 3 gols do Juventude e levou 2 gols do Fortaleza dentro de casa. Não, ainda teve bola na trave do Fortaleza. Mas tá raro, né? mostrando E um do desequilíbrio Juventude, né? defensivo que não é o que se espera de um time como ele, que está focado em ganhar o Campeonato Brasileiro, sem qualquer outro tipo de distração, tendo semanas livres para treinar. É muito gol sofrido e é espaço que a defesa está dando para os adversários que não deveria estar oferecendo. Do outro lado, Abel, olha ali, na lista de jogadores de jogos do Botafogo, tem uma possível prévia de uma final de Libertadores. Sim, o Atlético, né? Porque, pelo menos pelos resultados da semana passada, a gente imagina que a final venha a ser Atlético e Botafogo, a final de Libertadores. Só que antes da final da Libertadores tem um jogo entre eles pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo é aquele jogo... Eu vi a data desse jogo para ver se o Galo já vai ter jogado as 2 da Copa do Brasil ou não. Acho que sim. Sim, sim. Sim, Já já terá vai ter, jogado. né? Já. Já terá Então, jogado. mas vai ser logo depois? Logo na outra semana. Tô vendo aqui, ó. Dia 20 de novembro. 10 dias depois da 10 dias final. depois. 10 dias depois? Tem uma rodada antes, depois desse jogo. Então, Porque eu ia falar que o Galo fim de poderia semana, estar numa ressaca, positiva ou negativa. Né? Mas o Galo agora não pode baixar foco, não, porque ele tem só decisão pela frente. Eu digo, mas vai ser um jogo de brasileiro. Vamos dizer assim, o Galo, campeão da Copa do Brasil, logo depois joga com o Botafogo. Ele está relaxado. Sim. Ou perdeu a final pro Flamengo, logo depois joga com o Botafogo. Vai estar resolvido. O brasileiro... Mas não vai ser logo depois, acho que vai ter um jogo no meio. O brasileiro pro Galo agora é apenas cumprir tabela, né? O que é bom para o Botafogo. O que é bom para o Botafogo. Agora você fez Mas num jogo como esse, que se for a final da Libertadores, mas é vai ser um jogo Uma estranho. prévia, você acha que é uma prévia? Pode uma ser. prévia. Não pode? Pode. Porque, olha, vê se eu estou falando, só para completar o assunto, que a gente precisa chamar um intervalo. O Brasileirão, daqui até o final pro Galo, é cumprir tabela. Sim. Acabei de falar. Ao contrário do que é para o Botafogo. Agora Vou repetir o que você falou. Você fez uma relação entre os dois clássicos, né? Clássico de cá, clássico de lá. O clássico do Palmeiras com o Corinthians envolve uma tensão muito maior do que do Botafogo contra o Vasco. É um derby que vai mexer com as duas pontas ali, são os dois rivais históricos, querendo coisas no campeonato. Então é um derby de muita tensão, principalmente se o Corinthians não ganhar do Cuiabá. Mas independentemente mesmo que o Corinthians ganhe do Cuiabá, ele ainda vai precisar de mais 3 vitórias. Continua de muita O tensão. jogo com o Palmeiras vai ser uma decisão pro Corinthians de qualquer jeito. Nada Se livre. perder hoje ou empatar, pior ainda, né? Pro Corinthians. Você tem razão. Rápido intervalo. Torcida gloriosa. E que final que vai ser essa, hein? Temos esse jogo de volta aí contra o Peñarol. Eu acredito muito no trabalho do Arthur Jorge. Também não podemos esquecer da possibilidade aí de não ir em campo. Os 5 jogadores aí estão pendurados pelo nosso glorioso. Estamos muito confiantes nesse jogo de volta. Também queria deixar os créditos totais ao ESPN F360 e o Sport Center, onde separei todas as notícias do nosso glorioso no dia de hoje, dessa segunda-feira maravilhosa para vocês. Você que chegou até aqui no nosso vídeo, não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso Fogão. Saindo mais notícias do nosso glorioso, estarei trazendo para vocês aqui em primeira mão. Espero que vocês gostaram do vídeo e até uma próxima.